Fala pessoal, tudo bem? A gente vai ter uma conversa aqui hoje sobre hedonismo, né? A gente está conversando aqui sobre algumas coisas que a gente tem visto na nossa cultura e o hedonismo certamente faz parte disso, né? Então, algumas semanas atrás, na verdade um mês eu acho, mais ou menos, né? O mundo voltou os olhos para o Brasil por causa de uma cantora famosa, né? Uma cantora que lançou uma canção chamada Envolver, né? Acho que você aí já deve ter pelo menos né? Acho que você ouviu essa música, né? Não sei se você viu o vídeo, é bem ruim o vídeo. Ouvi os comentários, alguém falou alguma coisa a Exatamente. respeito disso, né? Mas o mundo voltou os olhos para o Brasil e ela foi chamada de várias coisas, né? Orgulho do Brasil, essa canção ficou em primeiro lugar, eu acho, né? No Spotify por algumas semanas, foi assim, algo bizarro no caso, assim, para nós, né? E a cantora mesmo disse que está orgulhosa, né, desse momento da carreira, que é o momento de ápice da carreira dela, né? Enfim, que ela fez muitas coisas, né, até esse momento e que ela poderia até mesmo se aposentar agora que ela ficou em primeiro lugar. Eu espero que ela se aposente, mas eu acho que não vai dar. E assim, o mais assim, assustador de tudo isso, né, foi os posts, assim, porque a gente viu que seguiu muita gente, né, falando a respeito disso, pessoas da cultura, jornalistas, pessoas engajadas com notícias e tudo mais, falando sobre isso, chamando ela de orgulho do Brasil, como a gente falou, pessoas escrevendo, aceita que dói menos, né, tipo o fato da Anitta ser o que representa o Brasil fora, né? Pelo menos o Brasil está em primeiro lugar em algo, né? Eu confesso que eu preferia que o Brasil não tivesse em primeiro lugar, né, nessa música, e a pergunta que assim que a gente começa, né, já essa conversa sobre hedonismo é o que sobra, né, do belo de uma cultura, né? O que sobra do bonito, da essência de uma cultura quando esse tipo de comportamento, esse tipo de moralidade assim é exaltado. Qual que é o reflexo de uma cultura que tem como maior exemplo, a maior evidência da nação, uma música como essa, né, que rebaixa totalmente? E qual é o reflexo para nós como cristãos? Que eu acho que é algo prático que a gente pode pensar aqui também através desse vídeo, né? Como reflete isso para nós, a nossa visão como cristãos, né? Acho importante a gente pensar nisso. Então essa ideia de hedonismo, né? Essa ideia não é uma ideia nova, né? Não. Quando a gente fala de hedonismo, a gente está falando dessa busca pelo prazer, né? Pedro, você consegue definir pra gente quando que começou? Quem começou com essa ideia de hedonismo? De onde veio isso? Eu estava lendo, eu não sou professor de história, mas pesquisando um pouquinho a respeito de hedonismo, a gente tem duas figuras principais que estão ali na transição em épocas filosóficas. Quando a gente pensa em período clássico e período helenístico, né, em termos de filosofia e até história, a gente tem dois caras muito importantes que introduziram esse conceito de hedonismo. O primeiro cara é Erístipo de Cirene, né? Erístipo de Cirene, ele tinha a sua escola e ele traduziu, vai ensinar a respeito de como o hedonismo precisa ser a pauta da vida da pessoa, o prazer. Primeiro, até lembrar que a palavra hedonismo, ela também tem como conceito, quando a gente pensa na tradução do hedonismo, o sufismo ismo é doutrina e hedon vem de prazer. Então é o prazer, a doutrina do prazer, a doutrina pautada no prazer. E é uma filosofia tanto ética quanto de vida, assim, prática, né? Então o que Erístipo vai falar ou vai ensinar é exatamente o conceito de que a finalidade da vida é o prazer. O prazer é aquilo que vai pautar ou vai trazer sentido para a vida do ser humano. Não é simplesmente a felicidade ou mesmo a virtude. E essa noção de hedonismo vai ser uma noção diferente, por exemplo, de Epicuro, que vai traduzir um conceito mais equilibrado de hedonismo. Mesmo nós que temos a gente tem uma visão cristã, ou mesmo com a lente do evangelho, a gente também traduz como algo que é errado, que não é certo, mas era mais equilibrada, porque o conceito de hedonismo para Epicuro era a ideia de um prazer natural, da própria virtude, de você alimentar a virtude das virtudes, da leitura, enfim, isso de trazer prazer. Não propriamente o sexo, não propriamente coisas imorais, que você não tem controle. Essas coisas precisam ter limites. Precisam ter limites. Então a gente percebe que existe uma diferença entre esses dois. E Epicuro ele veio depois, ele veio um pouquinho depois, né? Ele nasceu depois. E a gente tem esse conceito filosófico do hedonismo só retornando no Renascimento, depois de um longo período onde a igreja foi a base da sociedade, a base moral. Mesmo que de forma desequilibrada, porque teve coisas erradas, e a gente pode ver até pessoas buscando prazer, sexo, cristãos que viviam de maneira errada, mas a gente vai perceber a cultura retornando a esse renascimento. O renascimento é a busca
de novo do período clássico, dos gregos, enfim, e o hedonismo voltando novamente, e essa ideia de prazer sendo voltado, sendo apresentado novamente, então, como quando o homem é colocado no centro novamente, e o seu prazer. Depois a gente vai ter, não vou ficar falando sobre filósofos nem nada aqui, mas a gente vai ter então depois do Renascimento o próprio Iluminismo, né? A gente vai ter depois a modernidade, cada vez mais um egoísmo e um hedonismo exacerbado, assim, cada vez mais um egoísmo, um hedonismo acelerado e totalmente doente, que é o que a gente vai ver até chegar no período que a gente está hoje, né? Algo tão horrível como a gente vê. Então, essa ideia do prazer é uma coisa antiga. Tem muitas pessoas, né, que começaram a propagar essas questões do hedonismo e a gente vê um deles, né, durante a Revolução Francesa tem uma pessoa que é chave, tanto que a gente vai dizer até que ele é um dos pais do feminismo até, porque ele começa com a propagação, né, vendendo, né, escrevendo histórias sobre atos sexuais, que é a Marquês de Sade. A gente vê a palavra sadismo vem do nome dele, né? Então ele durante a Revolução Francesa no momento ele estava preso, depois ele foi liberto, mas esse homem doente também ele fazia vários atos sexuais, inclusive masturbação, enfim, ele escreve a respeito disso, numa época de ainda algum tipo de controle, né, assim, nesse sentido do casamento, ainda era visto, ainda um pouco controlado, ainda era visto, né, a questão do casamento ser algo honroso, enfim, mas ele vai lá e ele começa já a deturpar tudo isso, né, junto com ele tem o William Godwin também, que já acreditava, né, no casamento aberto. Então, desde o Iluminismo já começou a pregar essas coisas, né, essa questão da libertação, porque o homem passa a ser um fim em si, né, então se o homem é um fim em si, então por que eu não devo sempre me colocar acima, né, por que eu não devo sempre buscar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito, e simplesmente o que eu tenho vontade de fazer, né, então a gente vai ver isso, né, acontecendo desde aquele momento. São passos cada vez maiores que a sociedade vai dando para longe de Deus. Né? Primeiro, a apresentação no Iluminismo do deísmo, onde o homem é o centro. Logo depois, a gente vai ver vários reflexos, né, e contornos disso, mas cada vez mais o homem se emancipando, se distanciando. E quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele se torna o centro, mais as suas vontades, desejos e principalmente os seus prazeres. Porque é engraçado a gente pensar na ideia de que o prazer por si só, e eu sei que a gente vai falar mais sobre isso no vídeo, chega a ser pior do que até emoções, do que até às vezes tem a ver com vontades, mas você percebe que é um desequilíbrio cada vez pior, porque o prazer é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, uma alegria que não satisfaz. É mais do que simplesmente uma vontade individual da pessoa, mesmo uma liberdade, que é o que é muito pregado durante muito tempo, ou mesmo o iluminismo, a ideia de fraternidade, a ideia de liberdade, tipo, liberdade. Até isso aí você pode pensar que tem uma parte até boa que você vê, mas depois disso a distância vai sendo cada vez maior, ao ponto de chegar então nos desejos carnais, né, que é o que a palavra vai falar também. Exatamente. E a gente percebe, por exemplo, na canção, né? Se você for analisar a canção da Anitta, se você for olhar a letra, se você for estudar, né? Você percebe a falta, assim, de dignidade humana, né? Que vem com tudo isso. Quanto mais longe a gente está do transcendente, do belo, do que é de Deus, né? Do que veio de Deus, como a imagem de Deus, né? No ser humano, a gente vê essa questão da vida sendo desvalorizada, né? Então, na música dela inteira, ela mesma se coloca nesse lugar, né? De ser usada, né? De ser numa ligação emocional, numa correspondência emocional ali, né, com aquela pessoa que está ali tendo atos, né, com ela, atos sexuais, enfim, não há nenhuma conexão, não há emoções, não há entrega, né, é um momento do aqui e do agora. E é exatamente isso que a gente vê hoje em dia, né, e é isso que a gente tem chamado de cultura, né, é esse nível que a gente tem levado hoje para nossa geração, né. Então você vê, por exemplo, o TikTok, quando você abre o TikTok, você vê várias crianças sexualizadas, né, crianças que estão ali fazendo esse tipo de atos, dançando como ela dança, fazendo exatamente o que ela faz, né? E isso sendo um modelo, né, para nós do que é sexualidade, do que é relacionamento, do que é envolvimento, né, entre pessoas, né? E isso é muito triste, né? Porque o que a gente chama hoje de belo, né, numa cultura é realmente algo totalmente deturpado, né? E isso é o que a gente assiste com o hedonismo tomando forma na nossa cultura. Então, partindo dos vídeos que a gente falou já aqui, porque foram 2 posts e o segundo ainda a gente vai soltar. Que um é sobre Cinderela, que foi uma série do Netflix que eles fizeram,
totalmente destruindo, desconstruindo a ideia de Cinderela do passado, né? E agora essa música, né? Que é as duas coisas demonstram o mais puro hedonismo, a exaltação do prazer. Qual é o reflexo disso na sociedade? Porque a gente já falou do passado, período clássico, falamos sobre iluminismo. Agora, hoje, qual é o reflexo desse pensamento hoje? O que torna, como a nossa sociedade se torna pensando nessas músicas e nesse filme que a gente falou? É uma geração baseada no consumo, né? Tudo que a gente quer ter no momento que a gente quer ter. Então a pornografia, né? Tudo que a gente vê, né? A gente percebe nesse filme, né, da Cinderela, a gente vê muito essa mensagem sendo falada, né? Seja você mesmo, cuide dos seus próprios interesses, né? Você é por você que você faz, né? Então tem um certo momento ali que a própria Cinderela vai dizer pro príncipe, né? O príncipe rejeita, né, o lugar dele de príncipe, que tipo, que bagunça é essa, né, primeiro? Mas também a própria Cinderela vai dizer, se eu tenho que escolher entre você e eu escolho eu. Né? Eu escolho eu. E isso tem sido dito como se isso fosse o mais alto amor próprio, né? Tipo assim, isso é o amor próprio, você se amar mais do que todos, você se escolher. Então você se coloca nesse altar de consumo em que você é sempre pra você, é só pra você e por você e o resto das pessoas, né? Então... E aí, como reflexo disso, em relacionamentos, a gente vê relacionamentos vazios, porque daí as pessoas, elas se tornam um produto e elas consomem um produto. As pessoas, então, nos relacionamentos, elas se relacionam dessa maneira. E é por isso que é um vazio tão grande, porque isso não se sustenta, não existe segurança, não existe não existe intimidade, não existe compromisso, não existe profundidade em um relacionamento assim. Se torna algo vazio, é um consumo, é tudo uma capa. E é por isso que é tão simples. E é o que um filósofo contemporâneo nosso, que, se eu não me engano, ele não é cristão, Bauman vai falar, né? Falando naquele livro Modernidade Líquida, de como a nossa geração ela é líquida mesmo. Ela é muito flexível, ela é mole, ela não se fixa nada, não cria raízes, não se envolve de verdade. Porque é uma das coisas que a gente tem falado, inclusive, aqui nos jovens, de como o amor verdadeiro, ele exige honestidade, ele exige a verdade, ele exige comprometimento, ele exige profundidade. Se você não tem essas coisas, isso não se sustenta. E é isso que o Evangelho propõe para nós. Em contrapartida de uma visão consumista, de uma visão hedonista, que exalta o prazer acima de tudo, o que importa é o meu prazer, as minhas vontades, os meus desejos, e não em você, no Evangelho a gente tem o oposto disso. Exato. Jesus submetendo as suas vontades, porque, humanamente falando, quando Jesus ora, antes lá da cruz, ele fala, ó, essa não seria minha vontade. Né? Se pudesse, eu deixaria. É verdade. Mas seja feita a tua, Deus, né? Ele fala isso e ele vai para a cruz. E você percebe então um contraponto de que o Evangelho ele ensina algo totalmente oposto. O que importa é o meu irmão e a minha irmã. O que importa é a pessoa com que eu estou me... O sexo no casamento, ele tem a ver com a pessoa que você está envolvida, né? O casamento, não com você, não com a sua vontade. É sempre algo pensando no próximo, pensando... E esse é o contraponto do Evangelho e do próprio hedonismo. Jesus vai falar isso de várias maneiras. Ele vai dizer, perdendo que você ganha. Né? É você sendo o último que você é o primeiro. Então o Evangelho sempre é assim. Você se submete, você se coloca, né, num lugar de humildade e você é bênção para outra pessoa. Você é alguém que influencia outros. Você é um líder. O líder é o que serve. O Evangelho é sempre assim, feito desses paradoxos, né? Em que a gente nunca é sobre nós, nunca é sobre o meu prazer, o que eu quero acima de tudo, e sim o que Deus quer acima de tudo, né? O que Ele deseja para mim, o que Ele deseja para minha vida. E pra gente poder finalizar, acho que pensando em algo mais prático, nós como geração a gente vai se deparar com esse tipo de pensamento. Sim. Tanto na vida dos nossos filhos quanto na nossa, porque os nossos filhos crescendo numa cultura tão vazia e tão hedonista, isso vai influenciar. Isso influencia nós como cristãos. Porque sem perceber a gente começa a se comportar como cristãos consumistas, que estão atrás de um evangelho que tem algo a nos oferecer. Mas por isso é importante primeiro a gente se analisar, deixar Deus sondar os nossos corações e falar, e deixar o evangelho realmente nos testar. Sim. Ao ponto de nós entendermos o que é o verdadeiro cristianismo. Que nós não estamos aqui por causa de benefícios que recebemos de Deus, mas por quem Ele é. Sim. E por aquilo que Ele já fez. E segundo é pensar em termos práticos, que os nossos filhos e a nossa cultura está imergida nisso, é ensinar que Cristo tem algo muito maior, que vai preencher muito mais do que as coisas desse mundo, o que as coisas desse mundo podem oferecer, que são vazias, temporárias e curtas. No Evangelho a gente tem algo eterno,
tem algo sólido, tem algo que se sustenta, algo que permanece. É Cristo. E esse é algo, eu acho que eu percebo que é a visão prática que nós temos. Que a gente precisa também ensinar e pregar a palavra. Porque, o evangelho ele vai trazer confronto, ele vai ter momentos de desafio, mas no final ele é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. É muito melhor do que uma música como essa, entendeu? E é por isso que eu acho que a gente precisa pensar nisso e viver com essa realidade. Também não ficar se escandalizando o tempo todo e metendo a boca, porque às vezes não vai funcionar nada. Ela não representa a cultura cristã, né? Ela não representa, me representa. Mas para mim, assim, para fechar assim, esse pensamento se eu tenho que escolher entre alguém, né? Como a Cinderela mesmo vai dizer, escolha. Né, se eu tenho que escolher entre você e eu escolho Jesus, eu escolho a Cristo. Eu escolher a Cristo é a melhor escolha que a gente pode fazer, porque Ele sim pode satisfazer, Ele sim pode preencher o vazio existencial de todo o coração, de todas as pessoas. Amém. É isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos, a gente vai fazer mais vídeos nesse formato. É isso aí, Deus abençoe. Valeu.